Saudações, caros alunos, meu nome é Capitão Gondim, ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre ondas. Sabemos que a onda está associada à transferência de energia. Existem muitos tipos de ondas estudadas em física. Algumas ondas precisam de um meio material para se propagar e outras não precisam de um meio material para se propagar. Nesta aula vamos aprender detalhadamente sobre as ondas e os tipos de ondas. Vamos ver sobre as ondas longitudinais, ondas transversais e as ondas eletromagnéticas. Uma onda transmite energia de um ponto a outro na forma de sinais, mas não transmite matéria. Tipos de ondas. Diferentes tipos de ondas possuem diferentes conjuntos de características. Com base na orientação do movimento das partículas e na direção da energia, em princípio, vamos tratar de duas categorias. Vamos falar sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas. Uma onda mecânica é uma oscilação da matéria e é responsável pela transferência de energia através de um meio. A distância de propagação da onda é limitada pelo meio de transmissão. Neste caso, o material oscilante se move em torno de um ponto fixo e há muito pouco movimento de translação. Neste caso, existem três tipos de ondas mecânicas: ondas longitudinais, ondas transversais e ondas de superfície, ou seja, um misto de ondas longitudinais e ondas transversais. Ondas longitudinais. Neste tipo de onda, o movimento das partículas é paralelo ao movimento da energia, ou seja, o deslocamento do meio é na mesma direção em que a onda se propaga. Por exemplo, ondas sonoras, ondas de pressão. Então nós vemos aqui que a vibração dessa onda ela é na vertical, enquanto que a propagação ela é na horizontal. Então, observe que na vibração os pontos permanecem oscilando sempre no mesmo local. Isso significa que não há transferência de matéria. Ondas transversais. Quando o movimento das partículas é perpendicular ou perpendicular ao movimento da energia, esse tipo de onda é conhecido como onda transversal. Significa que o sentido da vibração é o mesmo sentido da propagação, ou seja, no plano horizontal. Ondas de superfície. As ondas de água são um exemplo de combinação de movimentos longitudinais e movimentos transversais. Nesse tipo, as partículas viajam em movimentos circulares. As ondas de superfície são um tipo de onda que ocorre em duas dimensões, geralmente na interface entre dois meios diferentes, como a água e o ar, ou entre duas camadas da Terra. Ondas no oceano e ondulações em um copo d'água são exemplos desses tipos de ondas. Resumindo, na classificação de ondas quanto à direção de propagação, nós temos a onda longitudinal, onde tanto a perturbação quanto a propagação ela se dá na mesma direção. Já a onda transversal, a perturbação ela é dada na vertical, enquanto que a propagação é no sentido horizontal. Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são criadas pela fusão de campos elétricos e magnéticos. A luz que você vê, as coisas ao seu redor, são visíveis por causa das ondas eletromagnéticas. É importante salientar que as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, luz, micro-ondas, raio-x e etc. E que a propagação de energia produzida será através da oscilação entre o campo magnético e o campo elétrico.
Espectro magnético. O espectro eletromagnético é a gama completa de todas as ondas eletromagnéticas, que inclui raios gama, raio-x, luz visível, micro-ondas e ondas de rádio. Esse espectro é essencial para compreendermos as várias formas de energia eletromagnética que se propagam pelo espaço. Apresentando o espectro magnético, nós temos aquelas ondas longas que nós chamamos de ondas de baixa frequência, como as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. Temos as ondas de energia, que são aquelas ondas do espectro visível, ou seja, aquelas ondas que você pode enxergar com os seus olhos. E temos as ondas curtas, isto é, as ondas de alta frequência, como ultravioleta, raio-x e raios gama. E quais são as cores do espectro visível? Nós temos o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho. Tipos de ondas eletromagnéticas. Então nós temos as ondas de rádio, são as de menor frequência e comprimento de onda no espectro eletromagnético. São usadas em comunicações de rádio, televisão e em tecnologias sem fio, como redes Wi-Fi e Bluetooth. Temos as micro-ondas. São usadas em comunicações sem fio, aquecimento de alimentos e em aparelhos como fornos de micro-ondas. Temos radiação infravermelha, ou seja, tem frequências mais baixas que a luz visível e é usada em dispositivos de visão noturna, controle remoto e em muitas aplicações industriais. Temos a radiação visível, ou seja, é a faixa de ondas que podemos perceber com os nossos próprios olhos. Ela se divide em várias cores, cada uma com uma frequência e comprimento de ondas específicos, como nós vimos anteriormente. Temos as ondas ultravioleta. Essas ondas são invisíveis aos nossos olhos e podem causar danos à pele. A camada de ozônio na atmosfera absorve grande parte da radiação ultravioleta do Sol. Raio-x possui alta energia e alta frequência. São amplamente usados em medicina para imagens de diagnóstico e em pesquisa científica. A radiação gama são ondas de alta energia e alta frequência. São produzidos em reações nucleares e têm uso em medicina e na indústria. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.